crianças, espero que estejam todos bem, tranquilos, felizes. Para iniciar a nossa aula de hoje, vamos fechar os nossos olhos, vamos acalmar nosso coração, vamos nos sintonizar com o bem, fazer vibrações positivas, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer por nossa família, agradecer por nossos amigos, agradecer pelos aprendizados diários. Que o amado Mestre Jesus possa permanecer conosco, hoje, amanhã e sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E que assim seja. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, eu gostaria de contar a história do menino Narciso. Então, eu vou ler para vocês. Narciso, um garoto muito mimado, vivia sempre criando problemas com os colegas. Ele não aceitava ser contrariado. Sua vontade tinha sempre que prevalecer. E quando isso não acontecia, ele ficava irritado e não conversava com ninguém. Um dia, foi para a escola, estava próximo da primavera, e a professora resolveu fazer uma aula prática de jardinagem, justamente para colocar em prática o que as crianças tinham aprendido dentro de sala de aula. E a professora tinha combinado de cada um levar uma muda de uma planta que eles quisessem, da escolha deles. E aí, Narciso esqueceu de levar a sua planta. Foi o único que esqueceu. E então, a professora perguntou a cada um qual planta eles tinham trazido, e cada um foi explicando, falando o porquê daquela planta. E aí a professora notou que o Narciso estava meio para baixo, estava calado. E aí ela perguntou: Narciso, o que você trouxe? Envergonhado, ele respondeu que mostrou a planta e respondeu que não sabia o nome da planta. E aí a professora perguntou: alguém sabe? Rafael, um menino esperto e inteligente, do qual Narciso não gostava, respondeu: eu sei, professora, é uma mimosa ou sensitiva. Ela se encolhe toda ao ser tocada, por isso está assim. Um dos meninos comentou em tom de brincadeira: Narciso tem nome de flor, mas parece mais com a sensitiva. Ninguém pode se aproximar dele. Todos caíram na risada. Ele se sentiu humilhado perante o conhecimento do Rafael e a brincadeira do colega. Então o Narciso revidou, irritado: e você, Rafael? Trouxe essa enorme flor amarela para aparecer, não é verdade? Rafael, que realmente trouxe uma muda que era linda, olhou para ele e pensou e respondeu tranquilo: está enganado, Narciso. Escolhi o girassol porque é uma planta que acho linda e admiro muito. Não sei se você reparou, mas ele sempre, onde estiver, procura o sol. Tem gente que busca a escuridão, mas eu, como girassol, desejo buscar a luz. Narciso abaixou a cabeça. Talvez a resposta estivesse nessa frase, pensou. Rafael sempre estava cercado de amigos e ele sempre sozinho. Ninguém gostava dele. Se sentiu que precisava mudar o seu comportamento se quisesse fazer amigos. Aquela manhã, os alunos ficaram no jardim.
no jardim, entretidos com as plantas. Ao bater o sinal, cada um tomou seu rumo. No trajeto de casa, Narciso notou que Rafael, um pouco para trás, ia para o mesmo lado. Parou e esperou. Rafael se aproximou dele e passou a acompanhá-lo. Narciso, eu sei que você não gosta de mim, mas quero ser seu amigo. Se fiz algo que desgostou, peço desculpas. Nunca tive a intenção de magoá-lo. O outro, olhando para o colega, notou tanta sinceridade em sua atitude que desarmou. Não, Rafael, você não me fez nada, a culpa é minha. Eu que sou um chato. Pela primeira vez, sentiu necessidade de ser verdadeiro, humildemente reconhecendo seus erros. Trocaram um sorriso e a partir daí passaram a conversar, falando sobre a escola, futebol e do que cada um mais gostava. Naquele pequeno trajeto, aprendeu a conhecer melhor e Narciso passou a gostar de Rafael. Pareciam velhos amigos. Ao chegar em casa, convidou para entrar e conhecer sua mãe. E o outro aceitou, satisfeito. Chegando à cozinha, Narciso apresentou o colega. Mamãe, este é meu amigo Rafael. Como ele, eu também quero ser como um girassol. Célia Xavier Camargo, fonte O Consolador, revista semanal da divulgação espírita. Então, é uma história bonita que faz a gente refletir e tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, que é diferente ordens de espíritos, e faz a gente notar que Rafael já era um menino tranquilo, entendia com mais clareza as coisas, enquanto Narciso ainda era meio fechado, meio irritado com as coisas, e Rafael não entendia. E por Rafael ser tão tranquilo e entender mais, passou essa tranquilidade, essa humildade para o Narciso de um jeito sincero, sem ser na defensiva ou sem ser rude, ao ponto que Narciso conseguiu compreender. E além de compreender, ele pôde ver os seus próprios erros e a partir daí ele tomar uma atitude sobre as ações que ele estava tendo, sobre o seu comportamento. E por Rafael falar de buscar a luz, foi o que Narciso entendeu. E a partir daí, mudando suas atitudes, ele também iria buscar a luz. Mas o que é a luz na história? A luz é a gente entender com os nossos erros, não quer dizer que a gente não vai errar, mas quer dizer que a gente vai tentar melhorar a cada dia, a gente vai sempre procurar o caminho do bem. Se eu errei, eu vou admitir humildemente os meus erros e a partir daí eu vou poder mudá-los. Vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais estar voltando e recomeçando, porque já vai fazer parte da nossa rotina, vai ser hábito nosso sempre buscar o bem, sempre buscar uma forma tranquila, sem ser na defensiva, como acontece com Narciso e com Rafael. E é muito bonita essa história e tem tudo a ver com o que a gente vai aprender agora. Então, Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos criou todos iguais, ou seja, no mesmo ponto de partida e com a mesma estrada a percorrer. Então, como a nossa história conta, uns escolhem a escuridão, então é um caminho mais difícil, mais doloroso, mais penoso. E outros escolhem o caminho da luz, que é onde vão avançar mais rapidamente. Então, a gente tem o mesmo objetivo, chegar à perfeição. Então, todo o conhecimento que a gente adquire durante as nossas existências, como a gente aprendeu na aula de reencarnação, a gente vai aprendendo conforme a gente vai evoluindo. A gente não retorna, a gente não volta, a gente não retrógrada no caso.
Então, como a gente sabe, quem nos criou foi Deus, nosso Pai. Então, Ele nos criou da mesma forma. Somos todos iguais, do mesmo ponto de partida, e temos a mesma estrada a percorrer. Só que cabe a gente decidir como é que a gente vai seguir nessa estrada. Como a gente viu na nossa história, quando o Rafael fala que uns preferem a escuridão e outros preferem a luz. Quando a gente escolhe a escuridão, é um caminho mais penoso, com mais dificuldades. Enfim, a gente vai deixar um caminho um pouco mais longo. Mas quando a gente vai tentar a luz, então a gente pode avançar um pouco mais rápido, porque a gente já vai tendo consciência, tendo discernimento do que é bom, do que é ruim, o que vai levar para a gente para um caminho mais doloroso e o que vai levar para a gente um caminho para a gente atingir mais rápido a perfeição, o bem e assim compreender um pouco Deus. Então a gente tem três classes de espíritos. A gente tem os espíritos puros, que é a primeira. A segunda é os bons espíritos. E a terceira são os espíritos imperfeitos. Na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, são espíritos que são mais inclinados para o mal. Ou seja, tem muita ignorância, muito orgulho, paixões mais, vícios. Eles têm a intuição de Deus, mas não conseguem compreender. Sofre pelos males que tem que suportar. Possui a inveja das felicidades dos bons. Tem também a segunda classe. Essas são os espíritos bons, que são um pouco mais adiantados. Predominância do espírito sobre a matéria, ou seja, o espírito consegue compreender que o nosso lado espiritual é superior do que o nosso lado material. Tem um desejo forte do bem e a felicidade em praticá-lo. Compreende Deus e o infinito. Influencia os homens a seguir o caminho do bem, como o Rafael colocou, a seguir a luz. E tem também os de primeira classe. Quem é que a gente usa como modelo? O nosso amado Mestre Jesus. Que aí ele já compreendeu, já está em missão, já está nos ajudando, como a gente coloca sempre, que Jesus é nosso modelo, nosso guia, porque é a partir dos aprendizados dele que a gente pode começar a se melhorar. Então, para a gente entender um pouco melhor, Jesus ele passou por todas essas etapas para chegar onde ele está. E esse é o nosso caminho, essa é a nossa estrada. E como é que a gente vai saber? Poxa, mas como é que eu vou chegar lá? A gente já meio que já sabe que quando a gente, nas aulas todas, a gente fala sobre isso, que é sobre o Evangelho de Jesus. Então, é com o Evangelho de Jesus que a gente vai saber como percorrer essa estrada, porque a gente também está passando por cada uma dessas classificações. A gente vai aprender. Então, coisas que a gente pode entender nessa aula é que Deus criou os espíritos nem bons nem maus. Ele nos criou sem saber de nada. Então, a gente que escolhe o nosso caminho, a gente que escolhe dentro do nosso livre-arbítrio, o que é que a gente quer seguir. Então, os espíritos, quando a gente evolui, a gente não volta, mas a gente não retorna ao estado que a gente era antes. A gente só evolui para o quê? Para frente. Então, a gente não... Se a gente aprendeu uma lição, se a gente aprendeu a ser mais paciente, a gente não vai deixar de ser paciente. A gente só vai botar em prática e continuar evoluindo a partir daí. Isso que é legal, porque a gente não retorna, a gente só vai para frente, a gente só evolui. Então, qual é o objetivo que a gente reencarna várias vezes? A gente viu na aula sobre reencarnação, mas tem tudo a ver
com as diferentes ordens de espíritos. Então, o objetivo justamente da reencarnação é a gente aprender, a gente evoluir, a gente atingir a perfeição. E a partir da reencarnação é quando a gente vai dando os passos para isso. Então, quando a gente reencarna várias vezes, a gente vai compreendendo melhor. E a gente vai passando pelas diferentes classes. Então, a gente consegue compreender um pouquinho melhor como é que funciona. Então, só para a gente recapitular o que a gente aprendeu que, primeiro, existem 3 classes de espíritos: os espíritos puros, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. E que Jesus é o nosso modelo, nosso guia, e a gente entende que Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, o mesmo ponto de partida para todos, mesma estrada a percorrer, e a gente escolhe qual estrada, a maneira que a gente vai seguir essa estrada, se a gente vai dificultar ou se a gente vai tentar facilitar, que o nosso caminho seja mesmo menos árduo nesse sentido. Como o Narciso fez. Narciso poderia ter escolhido outro rumo na história, mas ele humildemente reconheceu os seus erros para Rafael. Então já começou a mudança, ele já começou a despertar nele o que ele precisava mudar. Então acho que a história casou muito bem com o nosso assunto de hoje. Então, muito legal a nossa aula hoje. Vamos nos preparar agora para o encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pelo aprendizado de hoje, pela aula de hoje, por nos ajudar sempre, tentando nos fazer compreender a sermos pessoas melhores, a nos permitir que o amado Mestre Jesus passe os seus ensinamentos, por permitir que os bons espíritos nos acompanhem, nos inspirem, nos intuam a sempre procurar a luz. Que possamos ser sempre como o Rafael da nossa história, que possamos buscar a luz e que assim seja. Até a próxima semana.